Muito boa noite para você que está nos assistindo na sua casa. Estamos gravando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, 30 anos de criação do Sistema Único de Saúde. Portanto, vamos falar do SUS, logo após a abertura do programa. Muito bem, começando então o nosso programa Centros. Hoje o nosso tema, SUS, Sistema Único de Saúde, tão comentado, tão debatido, tão elogiado, tão criticado, tão útil e tão presente na nossa vida, né? Está completando 30 anos, isso então a partir da Constituição de 1988, houve a efetivação então do SUS. Temos conosco aqui para desenvolver esse tema, qual é a situação atual, quais são as propostas de mudanças. Temos conosco a professora Cássia Medeiros, que é professora do Centro de Ciências Biológicas da Saúde, CCBS, e também do Centro de Ciências Médicas. O professor Luiz César Castro, que é do Centro de Ciências Biológicas da Saúde e também do Centro de Ciências Médicas, né? E também a Ariane Arenhardt, que é coordenadora regional de saúde mental da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. É isso, né? Muito bem, muito obrigado pela presença de todos vocês. Acho que a gente, inevitavelmente, tem que começar pelo princípio, né? O SUS está completando 30 anos, mas o que era antes? O que nós tínhamos antes? Como é que ele surgiu? Para resolver que problemas? Por favor, acho que a Ariane e a professora Cássia podem começar, depois com certeza tu vais falar também. Certo. O microfone, por favor, professora. Muito bem. Então, o que nós tínhamos antes do SUS? Qual era a situação da saúde pública brasileira para antes de 88? Muito bem. Então, a gente pode dizer assim, numa frase assim, a grande conquista, né? Que a gente considera assim o SUS uma grande conquista do povo brasileiro, né? É a questão da universalização do acesso. O que significa isso, né? O Brasil não é o único país no mundo que tem um sistema universal de saúde, que é um sistema que considera que saúde é um dever do Estado, né? E um direito de todos os cidadãos. Então, o que nós tínhamos antes da nossa Constituição de 88? As pessoas que tinham acesso à saúde eram as pessoas que tinham carteira assinada, né? E, portanto, então, falando de sistema público, né? Certo. Então, elas, então, por meio da carteira, elas tinham direito a uma certa assistência à saúde, né? Um nível de assistência. Com a questão do SUS, com a aprovação da nossa lei, né, da nossa Constituição, o SUS passa a ser universal, então ele passa a ser de acesso a todos os cidadãos. Então, essa é a grande conquista. Certo. Quer dizer, a transição, a porta de entrada era via uma carteira de trabalho, o mercado de trabalho natural. Isso. Depois disso, passa a ser para todo mundo. Isso, okay. Passa a ser para todo mundo. E como é que foi essa implementação? Essa transição, essa mudança é radical, né? Em termos de volume, em termos de estrutura, como é que se deu isso? Essa mudança, ela fica marcada, ela é marcada na Constituição, mas ela é fruto de uma longa luta, né? De muitas pessoas, né? De intelectuais, de estudiosos da área da saúde, né? Que estavam assim principalmente dentro das universidades. Ela é resultado de uma luta de movimentos sociais que na época se articularam muito desde os anos 70 e 80, né? Buscando então mudar o sistema de saúde no Brasil. Né, que era muito limitado. Na verdade, ele gera todo um movimento de necessidade, né, que o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, né, todo um movimento de pessoas preocupadas com a saúde lá na década de 70, 80, começaram a se movimentar na busca de construir um sistema público, né, um sistema único, né, mais universal, né, igualitário. Então, eu acho que a reforma sanitária, que a gente chama, e todo esse movimento
88, ele vem num crescente também que é reforçado pela Constituição de 88, né? Que sai, então, a Constituinte com a saúde como um direito de todos, depois a Lei 8080, né? Que vai regrar o Sistema Único de Saúde. Então, acho que o marco que a gente também tem que pensar é como isso surgiu de um movimento social, né, liderado, claro, por alguns segmentos, mas emergiu de uma necessidade de mudar um modelo, né, que permitisse uma saúde com maior acesso, né, com acesso igualitário à população brasileira, né, mais democrática, né, que era algo que restringia a quem, por exemplo, só tinha acesso ao trabalho, né. Então, acho que o marco de referência, que a gente depois vai poder relacionar até com movimentos hoje, né, é pensarmos que teve uma demanda social de desejo por uma construção de uma outra forma de acesso à saúde no Brasil, né? Claro. Eu sempre imagino a sociedade, sempre vejo esses movimentos muito sob uma ótica, alguns teóricos usam essa figura da sociedade pendular, né? De que às vezes a sociedade vai para um lado, depois vai para o outro. Na economia isso funciona muito. Eu tento pensar hoje, se nós tivéssemos 10, 12, 13 milhões de desempregados sem acesso à saúde. Há momentos em que a economia está bem, todo mundo teria emprego. Houve momentos quase de pleno emprego, mas o que seria hoje de 13 milhões de pessoas no Brasil sem trabalhadores, mais os seus dependentes, né? E quantos outros não estão procurando emprego? Quer dizer, esse problema por aí estaria resolvido, é isso, né? E além dessa questão de só ter acesso quem tinha a carteira, no caso, né? Tinha uma outra questão também que hoje é muito importante, que é a questão da integralidade. Hoje as pessoas têm direito ao acesso desde a sua vacina, né, a sua medicamento lá na atenção primária à saúde, certo, até um sistema de transplantes de alta complexidade, de internação em UTI, de todo um atendimento na área da oncologia, que hoje é tão presente, né, na população, problemas cardiovasculares. Então, desde a saúde pública mais elementar, uma vacina, a um tratamento de alta complexidade, hoje tudo isso fica coberto. Tudo está dentro do sistema. Claro que depois a gente poderá falar, dos problemas que a gente enfrenta. Só que antes disso nós não tínhamos nada disso. Então, uma pessoa que tivesse, e a gente tem histórias, né, muitas histórias de vida, uma pessoa que tivesse um câncer na família, normalmente ela acabava perdendo os seus bens, ela acabava tendo que vender suas coisas, sua casa, e tal, né? Tinha que fazer esse tratamento normalmente à distância, né, no município. Por exemplo, o pessoal daqui ia todo para Porto Alegre, nós não tínhamos isso, né, para grandes centros. Alguém da família tinha que acompanhar, deixava de trabalhar. Então, o impacto social de uma situação dessa é muito grande. Claro. Né? Eu acho que com a legislação ela evolui, com a 88 tu regrou também, né? Quer dizer, um sistema de saúde único com princípios e diretrizes, né? Que isso foi construindo então uma rede de recursos e de acesso, desde a atenção básica do recurso inicial até uma rede de maior complexidade, né? Daí a gente traz assim, a descentralização, né? Que é um dos princípios também do sistema único, né? Então, não ficar tudo concentrado, porque se a gente pensar na história da saúde também, ela é uma história alicerçada também a grandes hospitais e centrada num único recurso, né, com uma abrangência muito limitada. Então, os 30 anos do SUS, ele também caminhou numa possibilidade de expandir um leque de uma rede de cuidados em saúde que é desde a unidade básica de saúde até a alta complexidade, né? Então, e descentralizando isso também, que é uma das propostas, né? Quer dizer, o nosso processo de ambulância-terapia que a gente falava e que às vezes ainda se observa, está muito vinculado a essa questão da centralização do investimento de infraestrutura em grandes centros. E a organização de recursos também nas 3 esferas de governo, que a legislação prevê também, né? Então, é fonte de recursos federais, estaduais e municipais. Tudo a legislação vem prevendo isso, né? Perfeito. Claro que vamos falar das dificuldades, que é tudo isso. Nem tudo, né? São flores Mas o processo... eu acho que o grande valor que a gente tem que precisamos dar é que tem uma lei constituída, que ela é muito abrangente, né? Que ela atinge
vários aspectos, né? Desde a previsão orçamentária até a descentralização de recursos. Esse dado é importante. A Constituição de 88 também estabeleceu o percentual de investimento em saúde para as 3 esferas de poder, é isso? Federal... Foi posterior, né? Foi a emenda constitucional. Já foi posterior a isso, então. A gente demorou, isso foi algo que demorou bastante, né? Que depois acabou sendo a emenda constitucional 29, que se transformou na 1, né? Certo. Isso foi bem posterior, se demorou, a luta continua sempre, Certo. no sentido de realmente implementar aquilo que está na legislação. Né? Então, deve fazer agora cerca de uns 10 anos, mais ou menos, só que se conseguiu estabelecer os 15% municipal, 12% estadual e os 10% federal, que nunca foram cumpridos. Até hoje a gente está em torno de 4% só. Federal. O federal, na verdade, eles conseguiram linkar, né, com outras formas e o recurso não se concretizou nessa quantidade prevista na legislação, né, de percentual. Né? Claro. Muito bem, temos ainda 2 minutos no bloco, por favor. Eu queria a tua fala também, César, sobre essa transição. Pode ser uma fala mais romântica? Assim, também. Tá bem. Né? O amor também faz parte da saúde, né? Não, na verdade, toda essa construção que foi feita, que culmina, então, com esse nosso SUS, ela continua sendo construída, nessa luta que continua, obviamente, claro, né? Com uma expressão, que é a luta pela consolidação. Porque aquilo que está expresso e não concluído, ele deve ser continuamente reconstruído, aprimorado e consolidado. E essa tem sido a nossa trajetória nesses 30 anos, na tentativa de consolidar aquelas conquistas, aprimorá-las e, como foi mencionado, por exemplo, os percentuais, a nível federal, a gente nunca conseguiu alcançar aquilo que foi estabelecido, e não no início, né, na verdade, bem depois, nem isso. Portanto. Mas, enfim, além dessa construção, dessa consolidação que não alcançamos, a gente precisa ficar atento às tentativas de desmonte dessa não consolidação e, inclusive, daquilo que já foi construído. Claro. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho... A gente vai tocar no próximo bloco justamente aspectos que funcionam muito bem, né, da estruturação, o que falta estruturar, e acho que terceiro, quarto bloco a gente vai falar desse desafio que o professor Luiz César Castro está nos trazendo, de uma certa discussão, um certo questionamento se essa estrutura que não está pronta precisa ser desmontada ou aprimorada. Né? São 2 posturas bem contraditórias, mas claras, que nós temos que decidir. E que transita muito pelo conceito de saúde que, na verdade, nós estabelecemos durante essa trajetória. Claro. Qual é a leitura conceitual de saúde que nós fazemos? Isso vai implicar muito nas nossas práticas e nos nossos investimentos. Perfeito. Já voltamos. Final do primeiro bloco, retornamos logo mais. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre os 30 anos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Conosco aqui a professora Cássia Medeiros, professora do Centro de Ciências Biológicas da Saúde e também do Centro de Ciências Médicas. O professor Luiz César de Castro também atua nos 2 centros, tanto Ciências Biológicas da Saúde quanto Ciências Médicas. E também a Ariane Arenhardt, que é coordenadora regional da Saúde Mental, da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Fizemos um breve histórico, um pouquinho do apanhado geral prévio à Constituição de 88 e essa transição, mas claro que, como a professora Cássia comentou, é uma conquista. Essa conquista não está pronta, né? Como vocês colocaram, ela está em processo ainda. O que a gente poderia dizer assim que foram grandes ganhos e ainda o que seriam os grandes desafios hoje? Aspectos do SUS que estão sendo questionados ou que precisam ser melhorados. Como é que a gente poderia dividir esses 2 temas? Eu penso que o acesso, né? Eu acho que é um grande ganho, né? Esses princípios que a gente falou da universalidade, do acesso. Então, próximo da população, da necessidade que ela tem. Uma das grandes bases do Sistema Único de Saúde é a atenção primária em saúde. Né? Então,
como uma rede de serviços de saúde, de atenção primária, pode fazer o que a gente chama, né, de prevenção, promoção, assistência, né, direcionando a partir disso para uma rede, quando necessária, de maior complexidade. Que não é só o médico, né? Quer dizer, toda uma estrutura, equipes multiprofissionais, todo né? A gente tem exemplos concretos que eu acho que é bem importante a gente trazer para a nossa região, né? Hoje a gente tem mais de 70 estratégias de saúde da família nas nossas 37 cidades, né? Todos os municípios têm estratégia de saúde de família ou uma atenção básica com uma unidade de saúde organizada com equipe multiprofissional, né? Com a intersetorialidade também como um princípio funcionando, né? O que a gente tem que dialogar entre saúde, assistência, educação, né? Que são princípios também que se trabalha dentro do Sistema Único de Saúde. Então, essa base de amplitude de acesso, eu vejo como algo que precisa ser muito fortalecido, mas valorizado também, né? Até nós comentávamos no intervalo de que outros países veem isso, né? Eu acho que foi uma das introduções de vocês. São conquistas que outros países olham e reconhecem esse valor aqui. Nós estávamos falando aqui do Obamacare, né? Que é toda essa estrutura de tentar dar um suporte de saúde que o ex-presidente Obama tentou trazer para os Estados Unidos, aprovou no Congresso, mas nunca foi efetivado, até porque pegou o fim do governo dele e agora o Trump está num processo de desmonte disso. A senhora comentava que há pesquisadores que vêm de lá e louvam a estrutura local, né? O nosso sistema de saúde ele é muito reconhecido por várias questões, né? E esse professor que a gente falava, o James Massinco, da Universidade de Califórnia, ele inclusive ele esteve no Brasil, né, falando num seminário sobre atenção primária em saúde e falando da importância de nós termos todo esse arcabouço jurídico e legal na nossa Constituição, né, garantindo, né, esse direito à saúde diferente do que ele mesmo coloca, diferente do que tem nos Estados Unidos, certo, né, em que eles não conseguiram essa segurança jurídica. Então, se a gente tem alguns problemas, né, como a gente vê na mídia a todo momento e tal, mas nós temos todo um arcabouço jurídico que nos garante algumas coisas. E lá não tem nem a quem recorrer, porque você não tem nem legalmente constituídas as coisas, né, é o que ele traz. Então, essa importância, né. E em cima disso que a Ariane estava colocando, das estratégias de saúde da família e dos avanços, né? Então, essa forma de trabalhar dentro de um território, né? A territorialização, a vinculação de uma determinada população a uma equipe, né? Isso é uma outra forma de fazer saúde, né? Uma forma de trabalhando as questões do contexto das famílias, né? Preventivo, da promoção à saúde. Então, isso é uma outra grande coisa, assim, a gente enxergar a saúde não como um custo, mas sim como um investimento. Certo. Né? Existem várias pesquisas mostrando, né, que tudo que se investe em saúde se reverte em crescimento econômico. Né? Quanto mais a gente conseguir trabalhar na atenção primária, na promoção à saúde, melhor a gente vai utilizar o recurso. Que a gente já tem um recurso que é escasso, que é abaixo do que se precisa, né? Quanto melhor investirmos isso, né? E esse investimento precisa, sim, ser maior deveria não ser maior em termos de valores, absoluto, né? De valores absolutos, mas em termos de crescimento de investimento na atenção primária, onde a gente pudesse realmente trabalhar as questões da saúde de uma forma, o que a gente chama de clínica ampliada, com as equipes multiprofissionais, com outros olhares. Sim. Além de tudo, nós temos um reconhecimento também, né, do nosso Programa Nacional de Transplantes, do nosso programa de imunizações, que são as vacinações, né? Então, nós temos uma rede muito bem estruturada e do programa de AIDS, né, organizado, né, a rede de hemodiálise. Então, são vários recursos e precisa se falar muito também de que o SUS ele está, né, na vigilância, né, de alimentos, dos medicamentos, que eu acho que o Luiz pode falar melhor, na questão da água, né, várias frentes, várias questões que é essa rede constituída que cuida e promove cuidado em saúde. Acho que é um momento também da gente poder trazer isso com maior visibilidade, né, para a população, né, que o Sistema Único ele também transcende consultas e exames, né, e
Ambiental, exatamente. A questão da dengue, que hoje é gerida por programas, por propostas de cuidado dentro do Sistema Único de Saúde, numa rede nacional, né? A sua fala me transparece muito claramente de que são vários projetos, várias áreas que se interligam de alguma maneira e, ao mesmo tempo que elas descem para fazer suas políticas locais, para identificar a comunidade, para fazer sua prevenção, elas também sobem para fazer uma política nacional, uma integração, uma gestão igualitária para todos, e aí esse trânsito é complexo, né? É muito complexo. Professor César. Essa complexidade, na palavra da universalidade, ela tem que sempre ser referenciada. Né? Como a Ariane fala no acesso de um dos objetos, que são os medicamentos, nos é bastante caro, porque, na verdade, entendido como uma das principais ferramentas na recuperação da saúde, e não tem como a gente dizer que não, né? A questão da universalidade e o acesso ampliado, ela é importante. Mas aí eu quero remeter ao que eu observei antes, que eu destaquei antes, que é a questão do nosso conceito também. À medida que a gente vai ampliando o acesso, a gente tem que estabelecer exatamente qual é o nosso conceito de saúde. Porque se o nosso conceito de saúde, ele, dentro de um aspecto de integralidade, ele é ignorado, a gente perde o foco da integralidade e a gente observa o indivíduo não tanto na sua complexidade relacional, e sim nas suas patologias, nas suas problemáticas pontuais. E aí, aquilo que já é um investimento que nós fazemos, que é, obviamente, importante, ele pode se tornar caro demais ao ponto de reverter em prejuízos. Então, essa organização ela é complexa. Então, o acesso, por exemplo, a medicamentos, um dos principais objetos de uso na recuperação da saúde, ela tem que ser racionalizado. E nessa racionalização nós construímos um novo conceito de saúde, que na verdade é transversal nessa construção do SUS. Então, esses pilares da integralidade, a universalidade, que também vai transitar em outros, em equidade e tudo mais, remete a uma construção constante. Perfeito. Eu gostaria de lembrar que, em momento algum, a gente está questionando aqui quem tem direito. Acho que o SUS ele é muito claro nessa questão da universalidade. Todos têm direito, e isso é uma conquista. Agora, qual é o conceito, qual é a forma de se construir isso? Esse é o processo que talvez a gente tenha que ainda evoluir um pouquinho mais, né? E aí, a leitura que se faz a respeito de quem é esse SUS? O que é esse SUS? Certo. E quando eu pergunto, tu usas o SUS? É bem provável que as pessoas digam, em grande maioria, eu não uso o SUS. Não. Mas por quê? Por causa da sua concepção de saúde desmembrada, desvinculada do que realmente é o Sistema Único de Saúde. Entendendo meramente como consulta e medicamento prescrito, intervenção ocorrendo e ponto. E não é. Não é. E mesmo que seja, importante, acho que a Ariane referenciou aqui, a maior parte dos programas que tu tens acesso, por exemplo, via plano de saúde privado, se for para uma situação oncológica, tu acaba migrando para o Sistema Único de Saúde, né? Aí é uma grande discussão, porque não deveria. Não. Acontece, mas não deveria, porque no momento que você paga um plano de saúde privado, ele deveria te dar a cobertura. No momento que paga um plano privado com cobertura, você teria a cobertura toda. Não deveria desembocar no SUS, porque aí a gente entende que o recurso que é o desconto do meu imposto de renda ao pagar um plano privado, ele está deixando de ir para sustentar o Sistema Único de Saúde. E o sistema se volta para mim. E o sistema volta para o público, então a gente está a gente que sustenta, todos nós sustentamos o sistema, nós estamos pagando 2 vezes. Né? Então, não deveria. Agora, tem alguns programas, por exemplo, a questão da tuberculose, o tratamento da tuberculose, da hanseníase, do próprio HIV/AIDS, né? Esses sim são medicamentos e programas somente públicos, né? A fornecimento de medicamentos. Ok, mas é importante também que a gente tenha aí um choque um pouco de realidade. Estamos fechando o segundo bloco. Para o terceiro bloco, eu queria que você já fique a provocação. O que é que tem que melhorar? O que tem que mudar? Por que a crítica é tão comum? O SUS não funciona. O que é que o SUS tem a se adaptar, a trazer ainda como avanços dentro desse processo de 30 anos, para que a gente possa dar mais um salto, em vez de voltar para trás, mais um salto para frente? Já voltamos.
Terceiro bloco, nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre os 30 anos do Sistema Único de Saúde. Bom, fizemos todo um raio-x de coisas boas, coisas interessantes, mas também a gente precisa ter autocrítica, né? Precisa ter a capacidade também de trazer para a nossa discussão aquilo que está em processo, aquilo que está em necessidade, aquilo que são os gargalos que eventualmente o SUS enfrenta. O que a gente poderia dizer que são ainda problemas? Por que o SUS recebe tantas críticas da sociedade, do usuário? Onde é que estão as possibilidades de melhoria? Vamos lá, bem simples, César. Muito simples. Então eu vou começar simples, eu vou deixar elas complexarem. Eu acho que a primeira coisa é justamente relacionado ao início da nossa fala, que foi o que tinha antes. Né? Então, o que tinha antes? Será que o que tinha antes é lembrado ou não é lembrado? Estamos aqui justamente recordando parte disso, né? E transitando pelo que já foi construído. Mas, e eu acho que a Cássia pode falar melhor em relação a isso, em relação aos aparatos que nós construímos, aos programas que nós construímos e o alcance que nós tivemos das populações, é simplesmente números que justificariam toda essa continuidade da atividade do nosso sistema. A gente vê assim como um grande desafio, que até a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco, né? Apesar de termos, então, toda essa legislação, né, determinando e colocando, então, toda essa questão jurídica, a gente, na prática, a gente vê que muitas coisas que deveriam ter avançado, não avançaram, né? E algumas, né, algumas ligadas ao financiamento. Hoje a gente tem no Brasil um financiamento da saúde bem menor do que outros países com a mesma condição, né, de desenvolvimento, então o nosso investimento. Quer dizer, parte da solução poderia passar por questões financeiras se efetivamente o governo federal destinasse o seu percentual que deveria. Legal. Isso já seria mas a gente aspecto. Sabe também que no Brasil grana não é a solução para tudo, às vezes é gestão, né? Isso. Então, isso é outra coisa que eu queria abordar. Então, nós temos... não dá para a gente dicotomizar assim, isso ou aquilo. Sim. Assim, o investimento é pouco? O investimento é mal usado? Muitas vezes também é. Desculpe, agora, o investimento é pouco. Às vezes se diz, o Brasil bota muito dinheiro. Então, na verdade, isso não é real. Isso não é real. Não é real. Se formos comparar com outros países, que o investimento da saúde que precisaria, não é real. Na verdade, está subfinanciado desde o início, né? Desde sempre. Perfeito. Desde sempre foi subfinanciado. E no momento em que, além de ser subfinanciado, eu não utilizo de maneira adequada, né? E a gente entende muito assim, utilizar de maneira adequada é investir em equipes resolutivas de saúde, investir numa atenção primária que seja mais resolutiva, e isso passa por formação e por perfil de profissionais que trabalhem numa atenção primária dentro de uma ótica de trabalhar a promoção à saúde, prevenção à doença, e também de ter acesso ao mínimo necessário para fazer isso, né, a gente acaba gastando em alta complexidade, em média complexidade. Certo. Se eu não conseguir trabalhar com o diabetes mellitus lá, para manter esse diabetes sob controle, na atenção primária, eu vou ter uma pessoa com amputação de perna, eu vou ter uma pessoa que vai estar internando por diabetes, que vai ter uma retinopatia, que vai ficar problema visual, com uma insuficiência renal, então, que custa muito caro. E o SUS vai custear depois esse tratamento de alta complexidade, né? Então, é muito complexo isso tudo. E, quando o SUS foi implantado, os profissionais trabalhavam numa lógica anterior. A formação toda do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, do fisioterapeuta, enfim, de todas as profissões da saúde, era uma formação voltada para quê? Para trabalhar dentro de um hospital, para trabalhar dentro de uma lógica curativa. Era a gestão da doença, e não da saúde. A gestão da doença. Né? Veja, não se nega a necessidade desses níveis de complexidade, obviamente, e a formação necessária para isso. Entretanto, o que se está discutindo é como a gente gerencia esses recursos, de que modo a gente, de modo mais adequado, pode fazer o investimento no sentido de a gente realmente poder dar conta de todos os níveis de complexidade com o recurso que nós temos. Certo. Por exemplo,
uma lógica que ainda não foi bem reconstruída no conceito de saúde que nós colocamos como ampliado, é justamente a utilização do que me é muito caro, que são os medicamentos. Nós ampliamos enormemente o acesso. Desde 1975, quando na 28ª Assembleia Internacional de Saúde da Organização Mundial da Saúde surge a expressão de medicamentos essenciais, e isso contribui justamente pela nossa categoria e vários outros profissionais em alimentar os conceitos para a construção do SUS e trabalhar na questão de construir listas de medicamentos essenciais e trabalhar dentro de outros níveis de necessidade de medicamentos e insumos. Nós vamos chegar nos anos 2000, perto de 2001, quando a década de 2006, onde é que nós construímos o Plano Nacional de Medicamentos. Demorou um tempo? Sim, demorou. E, mesmo assim, durante essa formação que foi introduzida, agora, especialmente nos anos 2000, numa visão diferente de saúde, nós ainda temos um conceito estabelecido de modo muito duro no aspecto de recuperação da saúde. E esse objeto, o acesso ampliou, entretanto, os recursos são extremamente mal gerenciados. O que a gente chama hoje de judicialização, por exemplo, como um ganho, a gente pode ter entendimento que nem sempre é. Porque no momento que tu judicializa um medicamento que vai custar R$20, ele poderia estar sendo disponibilizado por 20 centavos. Então, o gerenciamento adequado poderia trazer esses recursos para outras formas de atividade. E isso tem prefeitos que conversam conosco e dizem, olha, eu gasto 15%. E olha o termo que ele usa. Eu gasto 15% do meu investimento em saúde em medicamentos que transitam pela judicialização, inclusive. Sim. Mas inevitável, vamos lá. O comentário geral, falta médico, falta estrutura, eu não consigo um atendimento rápido. Claro que a saúde é uma situação complicada, né? Porque quando tu precisa de um atendimento, tu não dispõe de tempo, tu não tem paciência, né? Tu quer algo impactante. E isso é compreensível, né? Mas a gente pode dizer que hoje, no comparativo com antes, temos uma estrutura mais diversificada, mais setorizada, mais local. A política do Mais Médicos, que a senhora comentava há pouco no intervalo também, de que deu acesso a mais 26 milhões de pessoas, conseguiram acesso aos médicos através dessa política, que não é somente uma questão de importação de novos médicos, mas de acesso à estrutura local. Quer dizer, como é que a gente pode analisar essa crítica da população de que falta médico, falta atendimento? Eu só queria complementar que isso me faz pensar que resposta que nós queremos também do cuidado em saúde, né? Porque se a nossa resposta ela se restringe a acesso a consultas, exames e medicamentos, como isso, é então o quanto também nós precisamos trabalhar de maneira mais ampla, todos nós trabalhadores da saúde e comunidade, com os recursos também que a gente necessita e até vai demandar para esse sistema único de saúde, que eu acho que entra muito na formação também. Se a minha oferta ela se restringe também, né, ao acesso ao médico, mesmo que tenham programas que ampliaram, né, a cobertura, ela não vai dar conta. Então, na sua colocação, podemos dizer que, em geral, as críticas ao SUS são mais no sentido da visão assistencial, da busca da solução de uma doença, e enquanto isso, dificilmente se critica o SUS, ou não há críticas ao SUS, no que tange a esse aspecto da prevenção. Podemos ir por essa linha? Eu acho que também aparece muito a questão do acesso à maior complexidade em algumas áreas também. A gente também reconhece que tem algumas dificuldades no acesso à atenção básica, que foi se fortalecendo com algumas estratégias, né, de enfrentamento. Entre elas o que é a questão do Mais Médico. É também fazer a interiorização, né, de trazer, porque o volume de médicos ficava concentrado em grandes centros, né? Nossas cidades são pequenas aqui, falando da realidade da nossa região, alguns tinham muita dificuldade de conseguir o acesso, né? Então, isso eu entendo que
oportunizou também municípios que não conseguiam nem a contratação, tinham baixíssima carga horária de médico por não ter a disponibilidade desse profissional, né? Mas precisamos transcender. E é claro que temos também algumas redes de alta complexidade que também têm alguns gargalos de enfrentamento que sofrem críticas. Eu acho que é uma realidade que a gente sabe que tem que ir cotidianamente enfrentando, né? Por ficar num estrangulamento, às vezes, de acesso para alguns procedimentos cirúrgicos, né? Para algumas áreas de complexidade que tem uma espera, né? Então, a gente entende que isso é uma crítica real da comunidade, né? Que as esferas de gestão enfrentam cotidianamente. Eu acho que é algo também que é importante dizer que se Estado e municípios, nós estamos perto de uma região, nós também somos copartícipes e nos preocupamos em enfrentar as dificuldades que essa região, em alguns aspectos, vem sofrendo, né? Então, essa é a gestão compartilhada do SUS também. Certo. Pois não. Não, e eu fiquei pensando agora, se hoje a gente tem uma fila, é porque existe uma possibilidade no final da fila. E é muito ruim, com certeza nós temos muitos problemas. Mas talvez no passado a gente não tinha fila porque não tinha nem a possibilidade, então não se formava fila. Acho que é uma outra forma de pensar essa fila. Sim. Né? Que foi o que o César Castro enfatizou antes, que não está bom, mas antes era pior. Né? E agora tem uma perspectiva e tem uma possibilidade de melhoria. Né? Isso. E isso é uma construção que se dá tanto no Sistema Único de Saúde, pelo acesso, pela qualificação desse acesso, mas também no processo de educação dessa sociedade brasileira. Porque a leitura que nós fazemos de melhorias, ela passa por essa formação e educação desse cidadão brasileiro. Desse cidadão que percebe que aquela fila que existe é a minha oportunidade de ter acesso e lá no acesso encontrar a qualidade de um serviço que antes não existia. E a própria Constituição coloca que o dever do Estado não exclui o dever das pessoas e da comunidade. Né? Então, acho que vem ao encontro. Há uma vírgula tá lá que diz, né, que o cidadão ele tem que se construir enquanto cidadão no processo educacional, no processo cultural, no processo de ter acesso à saúde, uma saúde qualificada, uma formação que nós podemos oferecer aos nossos estudantes nesse espaço, reconhecendo esse usuário, trabalhando com esse usuário, fazendo com que esse usuário daqui a pouco seja membro até da própria equipe. Claro, acho que é importante. Vocês trazem a palavra formação, da gente pensar nas duas óticas. A formação das equipes de trabalho, para que elas estejam cada vez mais integradas, dos profissionais, entendendo saúde por uma nova ótica, mas formação também do usuário, para que ele também possa fazer parte desse processo até como um co-gestor ou um co-responsável, co-autor do processo. Muito bem, fechamos o terceiro bloco. Acho que no quarto bloco a gente pode falar um pouquinho aí quais são os próximos passos. 30 anos, o que vem daqui para frente. Quais são as ameaças e as possibilidades. Já voltamos. Muito bem, nosso quarto e último bloco do programa Centros de hoje, programa no qual nós estamos debatendo e conversando a respeito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Bom, vimos aspectos positivos, limitações, possibilidades. Qual é a situação hoje do SUS? São 30 anos. O Luiz César Castro estava comentando, é importante salientar isso para a população, que há aí há uma lei, há uma discussão, há uma possibilidade de uma mudança um pouco mais radical no SUS, não uma mudança de desenvolvimento, de melhoria, mas de retrocesso. Qual é o risco que está se correndo hoje? Na verdade existe uma intencionalidade, né? Vamos fazer o seguinte exercício. A partir do momento em que tu observa através da mídia majoritária, televisiva. Apenas críticas, e as críticas dentro de contextos não muito bem esclarecidos, e daqui a pouco, logo na página seguinte, no minuto seguinte, tu apresenta possibilidades que não vão ao encontro do que é construído no SUS, e sim se apresentam como alternativas
e que sugerem uma modificação, talvez até um desmonte bem denso desse sistema único de saúde construído durante todo esse período, desde a sua criação, como as clínicas populares e tudo mais, são degraus que vai se subindo no pensamento da população, de modo que, existe uma possibilidade, e essa possibilidade me parece chique, de eu talvez pagar um plano de saúde público. Então, eu vou ter um acesso e uma universalidade que é pseudo, na verdade, uma equidade que não existe e uma integralidade que já sumiu, num plano de saúde público. Bem, existem intenções por trás disso, obviamente a gente não pode mascarar isso, né? Claro. Embora na mídia isso apareça de um modo um tanto velado, mas que atualmente tem aparecido de um modo muito descarado. Isso está em discussão, existe um projeto de lei tentando encaminhar esse processo. Na verdade, o que nós temos são movimentos. Esses movimentos, logo, logo, provavelmente, eles vão se materializar, ou talvez não, né, em projetos que realmente tenham uma adesão por boa parte do Congresso Nacional. E essa é uma preocupação que nós temos. Seria uma forma de privatização da saúde pública? Eu acho que nós vivemos sempre, desde o momento que a gente fala do subfinanciamento, nós vivemos sempre esses 30 anos nessa relação, que é uma relação entre público e privado, entre financio mais ou deixo que outros grupos tomem conta da saúde, né? Então, acho que essa é uma realidade que todos sabem que ela está no campo, né, circulando, né, dentro da comunidade. Se eu tenho uma emenda constitucional aprovada de que eu vou congelar o que já está subfinanciado por 20 anos, né, então nos traz um cenário muito preocupante e nos abre espaço para que outros recursos de ofertas possam aparecer. Né? Mas até quando também, né, a gente vai, como vai se sustentar isso, né? E a grande preocupação de que nós que buscamos um SUS de qualidade não queremos um SUS pobre para pobres. Né? Então, esse é o enfrentamento que nós precisamos fazer. Dá um troco para quem não tem nada. Né? Então, um SUS que está frágil, empobrecido e que atende minimamente alguns. Né? Isso não é o que está previsto na legislação e já trazendo assim, uma grande preocupação para mim, como um grande desafio, é que precisamos continuar fortalecendo essa discussão, esse sistema único, né? Que aquele recurso lá atrás, que era usado para criar, né, de movimentos, que ele precisa estar vivo, senão a gente corre realmente sérios riscos, já estamos correndo, né? Sérios riscos de cada vez fragilizar mais e diminuir a possibilidade de acesso dessa população a esses recursos, mesmo que alguns com alguma dificuldade hoje e sempre, né? Não é necessário propriamente até ter uma lei a respeito disso. Basta ir minando, subfinanciando. Por exemplo, a aprovação agora, isso sim é a aprovação da nova Política Nacional de Atenção Básica, que prevê, porque antes essa política previa um pagamento diferenciado para municípios que instituíssem as equipes de saúde da família, dentro de toda uma lógica da saúde da família. Essa nova política que foi aprovada o ano passado, ela flexibilizou isso. Agora podem ser financiados outros tipos de equipes de saúde. Então, nós já temos na nossa região municípios que já descontinuaram a equipe de saúde da família. De novo, como é que a gente vai gerir bem o recurso público? Quanto mais nós tivermos uma atenção primária resolutiva, menos nós vamos gastar em alta complexidade. No momento em que eu começo a enfraquecer, tirar agentes comunitários, acabar com as equipes de saúde da família e colocar um modus operandi de saúde que é o de pronto atendimento, porque uma equipe de atenção básica tradicional, ela pode atuar muito como um pronto atendimento no hospital. Eu atendo a demanda que vem, eu atendo a demanda, a gente não vai dar conta nunca dos nossos problemas de saúde atendendo demanda
se nós não formos proativos. Eu vou estar sempre fazendo o planejamento em cima daquilo que já está acontecendo. Aquilo que já está ruim. Né? Então, essa é uma forma de minar, que já começou com a mudança da política de atenção básica. E isso seria, e aí não é uma crítica, não é um posicionamento político nem ideológico, seria um reflexo hoje da nossa crise econômica também, que acelerou isso, ou é um jogo de interesses e de poder que num segmento que move grandes somas de valores? A mudança nessa política de lei está mais nessa tua segunda hipótese. Né? Nós temos sim uma crise econômica que é óbvio que afeta todos os setores. Sim. Né? Mas a decisão em utilizar o recurso que eu tenho para A ou para B é uma decisão daí de entendimento de política e de interesses. Porque tem muita... o setor saúde é uma arena. Ela é uma arena de interesses divergentes, como a maioria dos setores. E qualquer segmento que movimenta um grande volume de recursos. E é um grande volume, porque a saúde hoje é espetacular o volume. Né? Imagina uma população que representa um percentual extremamente importante de toda a população brasileira, utiliza o SUS de modo muito ampliado nos serviços de saúde. Enfim, 75% da nossa população é SUS dependente. Eu diria mais de 70%, então 75%. Né? Imagina, com certeza existem interesses de que esses 75% passem a usar outro serviço, que não esse serviço público, universal, que transita pela equidade, que trabalha dentro de uma percepção de integralidade dos sujeitos. É óbvio, tem interesses por trás. E é muito volume monetário que passa por essa esfera que é a saúde. E com certeza uma solução dessa ordem não obrigatoriamente nos traria o resultado de uma economia da área pública. Com certeza. O governo não deixaria de fazer esse investimento, só canalizaria para outros agentes, provavelmente. Essa é uma observação bem importante, ou seja, o recurso poderia existir, sim, ele existe, e ele pode ser canalizado de outra forma. Muito bem, o que vocês colocariam aí para a gente fechar o programa então? Como desafios, fortalecer o SUS, discutir, esclarecer, ampliar políticas preventivas. Como é que a gente poderia fechar assim um conceito dentro do nosso debate de hoje? Eu acho que a formação, acho que o pessoal pode falar melhor, assim, o investimento também, né, em trabalhadores, na formação, no entendimento dessa proposta de cuidado em saúde, né, e a manutenção da discussão. Acho que precisamos a todo momento falarmos sobre essas legislações que vêm surgindo, o enfraquecimento que ela pode trazer para uma rede de saúde se ela vai modificando por partes, né? E essa é a nossa preocupação também, vai fazendo alterações que vão gerando uma fragilidade no sistema. Então, entendo que nos mantermos em discussão e retomando constantemente, trabalhando a formação acadêmica, os trabalhadores que estão na rede podem contribuir, vão contribuir muito para os próximos encaminhamentos, né, desse sistema. Né? Essa formação e esse espaço de discussão, ele é um espaço que ele é muito mais potente quando ele é feito de modo presencial. Portanto, também a formação em saúde, que é prevista na Constituição, é prevista de modo legal in loco, ou seja, construída dentro desse sistema de saúde, que é aquele que ordena a formação em saúde, ela tem a potência de contribuir na consolidação desse sistema. Essa discussão, transitando dentro da universidade, no espaço de saúde, trazendo a população também para dentro da instituição, que é de ensino, ela tem uma chance maior de contribuir na manutenção desse SUS e continuar na consolidação do SUS. Agora, outras iniciativas que também vão premiar a diminuição dessa discussão, o esvaziamento dessa discussão, vão trazer uma percepção de que outro SUS deve ser construído, destruindo esse que nós temos. Mas
as possibilidades a partir disso elas não são nada favoráveis. Professora Cássia. Eu sempre coloco para os meus alunos, né, na disciplina de saúde coletiva, que se a gente não conhece a história, por que a gente estuda a história das políticas públicas? Para a gente já saber o que já deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo. Para não cometer os mesmos erros. Exatamente, né? Então, eu acho que a sociedade como um todo precisa fazer esse olhar, porque não está bom, também. Acho que não está perfeito, né? Mas será que isso que está sendo proposto já não foi tentado e já não deu certo? Né? Vamos olhar, existem outros países, como que fazem os outros países? Sim. E dá certo por quê? Né? Então, acho que eu concordo, né, com os colegas, é manter viva essa discussão. Acho que se a sociedade não entender o SUS como... O SUS ele é mais do que uma política de saúde. O SUS é distribuidor de riqueza. O SUS ele resolve desigualdades sociais. Porque eu sempre digo assim, o que vem antes? Né? É a doença ou a pobreza? Né? O que começa primeiro? É a pobreza que leva a doença ou a doença que leva a pobreza? Né? Então, tem toda uma... Então, se nós entendermos a possibilidade de saúde como possibilidade também de crescimento pessoal, social. É uma política social, é uma grande política, né, para resolver, que ajuda, né, na resolução das desigualdades sociais. Então, acho que isso a sociedade precisa abraçar como seu. Né? O SUS que é meu, é o SUS que dá certo. Né? Eu fico muito feliz, eu fui na minha cidade natal, 100 anos, sou de Erechim, teve 100 anos de Erechim, e daí a pouco passou um carro alegórico do hospital municipal, lá tem o hospital municipal e tinha uma faixa bem grande. Este é o SUS que dá certo. Eu fiquei muito feliz de ver aquilo, né? Porque a gente mostra o SUS que não dá certo, a gente não mostra o SUS que dá certo. Então, acho que a gente precisa mostrar esse que dá certo. E aproveitando o gancho, então, qual é o SUS que eu quero, né? Seria importante que as pessoas se perguntassem, né? Já que estamos em fase de campanha, né? Isso. Se elas se perguntarem que SUS que eu quero, com certeza elas vão fazer uma análise a partir da sua história. Sim. Que seja um pouco mais curta, não, mas elas vão perceber que elas querem, sim, a manutenção desse SUS. Não há como a gente ter um entendimento contrário a isso. Diferente disso. Muito bem. Então, acho que a gente está cumprindo o nosso papel aqui em fazer a discussão acontecer, em envolver as pessoas, em reconhecer necessidades, problemas, mas que a gente também não busque soluções rápidas, fáceis e ilusórias. Né? É processo, ok? Muito obrigado pela presença de todos e principalmente obrigado pela sua presença no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros, TV Univates. Até lá!